Olá, turminhas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de português da nossa sexta-feira, que é uma aula de revisão, que é uma aula também para vocês se divertirem e aprenderem muito, certo? Então, a tia quer ver quem é que já está ligadinho na programação. Aumentem o volume da TV, que a aula da professora Érica vai começar. Então, peço licença para entrar mais uma vez na casa de cada um de vocês. E peço que acompanhem até o final, combinado? Então todo mundo já deixa o seu material prontinho em cima da mesa, o lápis, o papel, para não perderem nenhuma informação importante da aula. Então vamos lá começar? Então, para iniciarmos nossa aula, faremos o momento da tchan 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 tchan, ninguém sabe, da leitura de leite, que é aquele momento de vocês ouvirem história, de vocês apreciarem, de vocês se divertirem, saborearem uma nova fantasia, certo? Então vamos lá? Qual será a história de hoje? Alguém tem algum palpite? Será que vai ser uma história de um leão? Será que vai ser uma história de um rato? Será que vai ser a história de uma galinha, de um galo? Quem tem algum palpite? Então você acha que vai ser de uma princesa? O coleguinha ali já acha que vai ter um dragão. Será? Então, vamos cantar a música da história para a gente descobrir? Todo mundo coloca a mãozinha lá em cima. No mundo das maravilhas, agora eu vou entrar. Qual será a história que nós vamos escutar? Tralalá, bem caladinhos, tralalá, vamos escutar. Tralalá, bem caladinhos, tralalá, vamos escutar. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Bate a mão, bate a mão. Eita, eu adoro quando vocês cantam a musiquinha junto com a tia. Então, a partir desse momento, todo mundo coloca o cabelo atrás da orelha, abre o olho de coruja e fecha a boquinha que a história vai começar. Zip, zip, zá, a boquinha vou fechar para a história escutar. Zip e coloca a chave dentro do bolso. Vamos lá? Vamos chamar a história? 1, 2, 3 e plim! O nome da história de hoje é O Moleiro, o Menino e o Burro. Fábulas Ilustradas, Girassol, Maurício de Souza. Começou a história? Não, não começou. Começou? Sim. Um dia, o moleiro chamou seu filho para acompanhá-lo ao mercado do povoado vizinho para vender o seu velho burrico. Precisamos de um burro novo para trabalhar no campo e partiremos antes de o sol raiar, filho, disse o pai. Mas faz muito calor e a viagem é longa, pai, retrucou o garoto. Eu sei, mesmo assim, ninguém poderá montar no animal. Não é bom que percebam que o burro está velho e cansado demais. Senão, quem pagará um bom preço por ele? No dia seguinte, antes mesmo de amanhecer, o agito já era grande no estábulo. Todos os animais perceberam a movimentação, exceto o burro, que continuava tranquilamente comendo seu feno de cada dia. Assim que brilhou o primeiro raio de sol, pai e filho se despediram do resto da família e seguiram pela estrada. O burro mal podia acreditar no que estava acontecendo. Pela primeira vez na vida, sentia-se livre, leve, quase solto, pois não carregava nada e nem ninguém no lombo. Alguns quilômetros à frente, avistaram os viajantes. O homem pensou em oferecer o burro a eles, mas, ao se aproximar, ouviu: "Que tolos!", dizia o mais alto. "Eles têm um burro e vão a pé", falava e ria o da direita. O mais burro dos três não é quem se esperaria, gargalhava o terceiro.
O pai não gostou da gozação, claro, né, gente? E mandou o filho montar no burro. Assim, lá se foram os poucos minutos de boa vida do animal. Mais adiante, encontraram com 3 comerciantes. O moleiro já pensava em como convencê-los a comprar o burro, quando um dos senhores comentou: Ora, ora, mas o que temos aqui? Você não aprendeu a respeitar os mais velhos, meu jovem? Questionou o outro. Desça desse burro e deixe o seu pai montar nele. Você é jovem, pode ir a pé, completou o terceiro. Embora ainda nem tivesse cansado, o homem não teve outra opção a não ser mandar o filho descer do burro para que ele pudesse subir. Um pouco mais adiante, passaram por um grupo de mulheres que carregavam cestos de hortaliças e frutas. Olhem aquilo! Exclamou uma delas. Vejam só que pai folgado! A pobre criança está andando a pé, cansada e suada, enquanto o adulto fica feito um rei, sendo levado pelo burro. Isso é desumano, disse a outra. Esse homem não tem coração. Emocionaram-se algumas. O moleiro, muito envergonhado, pediu ao filho que montasse atrás dele no burro. O menino obedeceu ao pai e os dois continuaram a viagem no lombo do animal. Mais à frente, outras pessoas os interromperam com indignação. O que estão fazendo? Querem matar o pobre burrinho? Não percebem que vocês têm mais condições de carregá-lo do que ele de levar os dois no lombo? Então, pai e filho desceram do burro, amarraram suas patas em um longo cabo de madeira e o transportaram sobre os ombros. A cena era estranha e logo se formou uma multidão para ver o burro ser carregado. Claro que ele não se importava, pois até que estava confortável. Mas quando as pessoas começaram a rir e zombar dele, o burro não gostou nada. Olha aqui, todo mundo rindo deles. Alguém aqui pode me dizer qual dos 3 é o mais burro? Perguntou alguém em tom de gozação. O burrico desatou a relinchar e dar coices até que se soltou. Em liberdade, em vez de fugir, empacou. Não havia quem o fizesse andar em direção ao mercado. O moleiro puxava, o menino empurrava, mas ele continuava no mesmíssimo lugar. E no meio da confusão, o tempo passou, o dia escureceu e o mercado fechou. Pai e filho não tiveram outra saída a não ser voltar para casa. Ao perceber que retornaria com seus donos, o burro voltou a caminhar e o moleiro, que quis agradar a todos, não contentou ninguém, nem a si mesmo. E então, gostaram dessa história? Então, palmas para a história. Essa história, ela traz um ensinamento. Qual seria esse ensinamento? O que é que vocês acham? Primeiro, o pai e o menino foram vender o burro, certo? E então, primeiro o menino foi, criticaram o menino, que ele era novo, para ir em cima do burro e seu pai ia a pé. Depois o pai foi em cima do burro e o menino a pé e criticaram o pai. Depois foram os dois em cima do burro, criticaram os dois, que o burro estava cansado. Depois levaram o burro nos ombros e todo mundo começou também a zombar, perguntando quem era o mais burro dos 3. Então, essa fábula, ela nos traz um importante ensinamento. Se a gente ouvir a opinião de todo mundo, o que acontece no final? A gente não faz nada, certo? No final eles conseguiram vender o burro? Não, eles voltaram para casa com o burro. Por quê? Porque eles ficaram muito preocupados com o que os outros pensam. Quando, na verdade, devemos nos importar com aquilo que é importante realmente para nós mesmos, certo? Sempre nos colocando a nossa opinião em primeiro lugar, porque senão a nossa vida fica que nem a do burro lá, empancado, sem ir nem para frente nem para trás. Porque o mais importante do que ouvir a opinião de todo mundo é ouvir a opinião de quem amamos e principalmente a nossa, certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, hoje a tia trouxe essa história, pois iremos estudar o gênero textual fábula. A fábula, ela é uma narrativa curta que leva a um ensinamento, que nem a história que vimos ainda há pouco, certo? Então, a esse ensinamento damos o nome de moral, certo? Então, por que as fábulas têm uma moral? Essa fábula tem o objetivo de transmitir,
de dar uma lição, certo? De passar um conhecimento. Então, a moralidade é o que distingue a fábula dos outros gêneros literários, certo? Então, durante séculos, as fábulas a fábula foi, e ela ainda é um importante instrumento a ser aplicado como suporte para a transmissão de conhecimento, de cultura, certo? De costumes, de uma moral. Então, normalmente nesses textos, os personagens são animais que adquirem características humanas. Não é uma regra geral, há fábulas que não possuem animais como personagens, só que quase sempre os personagens de uma fábula são animais, certo? Então temos grandes autores como Esopo, que é conhecido como o pai da fábula, La Fontaine, e no Brasil temos o nome de Monteiro Lobato como um grande escritor de fábulas. Então vamos conhecer um pouco mais das características desse gênero? Então, é uma narrativa, certo? Então, se ele é uma narrativa, ele possui os personagens, como a tia já falou. Normalmente são animais que se personificam, ou seja, eles ganham características humanas. Então, nesses personagens, encontramos o protagonista, o antagonista e o coadjuvante. Temos o narrador, que ele pode ser um narrador observador, que ele conta a história, mas ele não participa da história. Então, ele conta a história em terceira pessoa. Ele pode ser um narrador personagem, que ele conta e ao mesmo tempo participa da história. Então, ele conta a história em primeira pessoa. Ou ele pode ser um narrador onisciente, que ele conhece os personagens, ele conhece toda a história envolvida com aqueles personagens, certo? Então, ele também conta a história em terceira pessoa. Então, o foco narrativo vai depender do tipo de narrador que a tia acabou de citar. Então, esse foco narrativo pode estar em primeira pessoa ou em terceira pessoa. O tempo é quando aconteceu essa história, que pode ser um tempo cronológico, que é exterior, ou um tempo psicológico, que é interior. E o espaço é onde aconteceu essa história, que pode ser em uma floresta, em um lago, certo? Em um parque e etc. Tem a moral, como a tia já falou. Então, a moral, ela é uma breve interpretação ou análise do texto que geralmente vem depois do desfecho, lá no finalzinho do mesmo. Lembrando que nem todas as fábulas, elas possuem uma moral. Às vezes, como nessa história que a gente acabou de ouvir, fica subentendido para o público, para o leitor, decidir qual será a moral daquele texto, certo? O que foi significativo para ele. Então, público infanto-juvenil. Ao que se refere ao público infantil, a fábula, ela abre um leque de possibilidades para a transmissão de valores que são essenciais à convivência em sociedade, como a generosidade, a ética, o respeito, a amizade, certo? Dentre outros. Então, podemos considerar esses textos um importante recurso didático-pedagógico, principalmente por essa questão, por esse aspecto que ele tem de sempre transmitir um ensinamento, de falar dos conflitos vivenciados pelos seres humanos em sociedade, de maneira lúdica, de maneira mais leve, certo? De maneira criativa, mas sem deixar de passar um ensinamento. E o objetivo, portanto, de uma fábula é dar uma lição, transmitir um ensinamento, dar uma moral, certo? Então, todo mundo entendeu isso direitinho? Maravilha! Então, quem foi Esopo? Esopo é considerado o pai da fábula. Esopo foi um fabulista grego que viveu antes de Cristo, pelo que se conta foi escravo em Samos, ilha da Grécia, e teria, depois de conseguir sua liberdade, viajado ao Oriente. É personagem meio lendário que se representava como indivíduo feio, corcundo e gago, certo? Então, Esopo é considerado o pai da fábula. Quem foi La Fontaine? Jean de La Fontaine nasceu na França. La Fontaine reeditou muitas das fábulas clássicas de Esopo, o pai do gênero. Suas fábulas são curtas, bem-humoradas e trazem sempre uma moral no fim. As mais famosas são A Gança dos Ovos de Ouro e Não a Galinha, e A Lebre e a Tartaruga. Quem foi Monteiro Lobato?
No Brasil, temos o grande fabulista Lobato, além de recontar as fábulas de Esopo e La Fontaine, cria suas próprias fábulas com a turma do sítio. Lembra do sítio do Pica-Pau Amarelo? O escritor brasileiro usou fábulas para criticar e denunciar as injustiças, tiranias, mostrando às crianças a vida como ela é. Como a tia explicou lá anteriormente, certo? A fábula ela tem essa característica de demonstrar, de apresentar os conflitos da vida humana em sociedade de maneira lúdica, certo? Então, temos o exemplo 1. A formiga e a pomba. Estava uma formiga junto a um regato quando foi apanhada pela corrente. Uma pomba que estava pousada numa árvore sobre a águia viu que ela estava quase a afogar-se e teve pena dela. Para que se pudesse salvar, atirou-lhe uma folha. A formiga subiu para cima da folha e flutuou em segurança para a margem do regato. Pouco depois, apareceu um caçador e apontou para a pomba. A formiga, percebendo o que estava para acontecer, picou no pé. O caçador sentiu a dor da picada e moveu-se ruidosamente. Alertada, a pomba voou para longe e salvou-se. Moral da história: o melhor agradecimento é o que se dá quando os outros mais precisam de nós. Então, vocês acham importante esse ensinamento? Sim, né, gente? Às vezes você precisa de uma pessoa, às vezes ela precisa da gente. Então, sempre é bom você retribuir a alguém que também o ajudou. Isso se chama gratidão, certo? Então, quem são os personagens dessa fábula? A formiga e a pomba. Como vocês podem perceber, elas ganham características humanas como lealdade, amizade, solidariedade, certo? Exemplo 2. A reunião geral dos ratos. Uma vez, os ratos que viviam com medo de um gato resolveram fazer uma reunião para encontrar um jeito de acabar com aquele eterno transtorno. Muitos planos foram discutidos e abandonados. No fim, um rato jovem levantou-se e deu a ideia de pendurar uma sineta no pescoço do gato. Assim, sempre que o gato chegasse perto, eles ouviriam a sineta e poderiam fugir correndo. Todo mundo bateu palmas, o problema estava resolvido. Vendo aquilo, um rato velho que tinha ficado o tempo todo calado, levantou-se de seu canto. O rato falou que o plano era muito inteligente e que com toda certeza as preocupações deles tinham chegado ao fim. Só faltava uma coisa. Quem ia pendurar a sineta no pescoço do gato? Moral: inventar uma coisa, inventar é uma coisa, fazer é outra. Autor Esopo. Certo? Então, vocês gostaram dessa moral? Não adianta você ter bons planos se você não os colocar em prática, certo? Muito bem. Então, agora que vocês viram que os animais, eles adquirem características humanas, a tia vai fazer um pequeno joguinho para ver. Já estudamos muito fábulas anteriormente, certo? Tanto na aula da TV quanto na escola. Então, eu queria que vocês definissem qual é a característica principal de cada animal dentro da fábula, certo? Então, vamos lá. A raposa, ela é inocente? Ela é rápida? Ela é esperta ou ela é sábia? Qual é a principal característica humana que a raposa adquire dentro de uma fábula? Vamos lá? Muito bem, esperteza. A raposa é conhecida dentro da fábula pela sua esperteza. Todo mundo entendeu isso direitinho? Muito bem, então vamos ver o próximo. A lebre. Ela é conhecida dentro da fábula pela sua coragem, rapidez, vaidade ou autoridade? Vamos lá? 1, 2, 3 e... pela sua rapidez. Muito bem. A ovelha, qual é a característica humana que ela adquire, que ela representa dentro de uma fábula? Sabedoria, coragem, desonestidade ou inocência? Olhem bem aí para o rostinho dela. Vamos lá? Acertou quem falou inocência. Próximo. A formiga, ela é conhecida por ser trabalhadora, rápida, corajosa ou inocente? Então, sua característica principal é ser trabalhadora. Próximo, o leão. Ele é conhecido por ser rápido, vaidoso, pela coragem, pela força ou pela desonestidade? Vamos lá? Esse está muito difícil, acho que está fácil, não tá? Então, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1. Conhecido pela coragem, pela força, certo? A coruja,
Ela é conhecida por ser rápida, sábia, lenta ou desonesta? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Ela é conhecida pela sua sabedoria. A tartaruga, autoridade, sabedoria, esperteza ou lentidão. O que a tartaruga representa dentro de uma fábula? A lentidão, certo? E agora vamos para a nossa parte de ortografia. C, C cedilha, SS, S, XC, XC cedilha e SC. Então, o emprego de S, C, C cedilha e os dígrafos, que são duas letrinhas que se unem para representar um único som, que aqui no caso iremos estudar hoje o som de S. SS, XC, XC cedilha, SC cedilha e SC, certo? Existem diversas formas para a representação do fonema. Então, o uso dessas letras com som de S, ele é marcado pelas irregularidades ortográficas, ou seja, ele não tem uma regra definida para o uso, certo? Só que a tia vai dar algumas dicas para facilitar a compreensão de vocês, mas isso é bastante treino mesmo para sabermos quando usar cada uma dessas letrinhas, ok? No lugar do som representando o som do S. Emprego de C. O C ele é usado antes de E e de I, no início e no meio da palavra. Exemplo, bacia, cigarra, cenoura, capacete, cidade, oficina, tecido, cereja, receita, vacina, cinema, doce, cego, alface, cipó, céu e macio, ok? Próximo. Emprego de C cedilha, somente antes das letras A, O e U, nunca no início das palavras, certo? Como preguiça, açúcar, laço, paçoca, caroço, poço, braço, maçã, caçarola, calça, lição, palhaço, praça, fumaça, caçador e pescoço. Então, essa regrinha é importante lembrar. Tá, gente? Não há nenhuma palavra que ela inicie com C cedilha. Emprego de SS é usado entre as vogais no meio das palavras para representar o mesmo som do S no início da palavra. Então, temos aqui os exemplos. Passeata, assadeira, assinatura, amassou, amassado, assadura, missa, massa, passa, disse, fossa, passe, assado, tosse, Cássia e avesso. Emprego de S no início das palavras: sapo, sapato, suco, saia, sino, sofá, selo, sol, sete, surra, sogra, sacola, sexta, sintonia, sanfonia, sentada e sapato. Emprego de XC é usado antes das vogais E e I. Exceção, excedente, excelente, excêntrico, excepcional, exceto, excesso, excessivo, exclamação, excluído, excursão e excremento. Emprego de SC é usado antes das vogais E e I, como piscina, crescer, nascer, nascente, pescoço, descida, pescaria, crescimento, fascinado, discoteca, florescer, biscoito e acrescentar. Emprego de SC cedilha é usado antes das vogais A e O. Nasçam, desçam e cresçam, certo? Então, vamos praticar para ver se todo mundo entendeu direitinho? Complete as palavras com S, SS, C ou C cedilha. A gente não vai dar dica, eu quero ouvir todo mundo respondendo, ok? Então, semana. Usamos S, muito bem. Laço, C cedilha. Assado, SS, muito bem. Macio, vamos lá? Quero ouvir. Perfeito. C, fumaça, C cedilha. Cigano, C, pêssego. Isso mesmo, SS, selo, S, caçador, C cedilha e bacia,
C. Então, vamos ver como é que ficou? Semana com S, laço com C cedilha, assado com SS, macio com C, fumaça C cedilha, cigano com C, pêssego SS, selo S, caçador C cedilha e bacia com C. Muito bem. Próximo, complete as palavras com SC, SC cedilha ou XC. Piscicultura, vamos lá? SC, excelência. XC, floresçam. SC cedilha, fascinação. Vamos lá? SC, excêntrico. Vamos lá? XC, descendente. SC, excepcional. XC, renasça. SC cedilha, executar ou escutar. SC, cresçam. SC cedilha, ressuscitou. SC. E exceção, XC. Então, vamos ver como é que ficou? Piscicultura, SC, excelência, XC, floresçam, SC cedilha, fascinação, SC, excêntrico, XC, descendente, SC, excepcional, XC, renasçam, SC cedilha, escutar, SC, cresçam, SC cedilha, ressuscitou, SC, e por fim, exceção, XC, certo? Então, agora, todo mundo vai ao banheiro, tomar uma água, deixa o seu material organizadinho em cima da mesa, que depois do intervalo a gente vai para o nosso momento da atividade. Então, eu não quero que ninguém desligue a TV, que a aula ainda não terminou, certo? Quero todo mundo participando, prestando atenção e ajudando a tia a resolver cada questão, ok? Quero ver se todo mundo aprendeu tudo direitinho. Então, não saiam da frente da telinha. Vamos lá, rapidinho, bebam água de vocês e voltem, ok? Então, até já! Prontinho, deixa eu ver se já está todo mundo aí do outro lado da telinha. Então vamos iniciar agora a nossa hora da atividade. Então eu quero ver quem foi que aprendeu durante toda a semana e na nossa aula de revisão de hoje, combinado? Então vou precisar da ajuda de vocês. Vamos lá. Então, vamos para a nossa hora da atividade, a hora da verdade, né? Quero ouvir todo mundo participando. Quero ver quem é o menino do 4º ano que mais vai ajudar a tia a responder essa tarefa. Texto 1. A causa da chuva, de Milo Fernandes, Fábulas Fabulosas. Não chovia há muito tempo e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão. Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem, disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Como assim? Disse a lebre. Está visto que chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotas d'água que tem dentro. Nesse momento começou a chover. Viram? Gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva. Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim? Tornava a lebre. Parecem cegos? Não veem que a água cai das folhas das árvores? Então vamos para a análise do texto. Questão 1. Percebe-se claramente que a causa principal da inquietação dos animais era a chuva que caía,
A falta de chuva, as discussões sobre animais ou a conclusão a que chegaram? E então, letra A, B, C ou D? Quero ouvir todo mundo respondendo. Vamos lá? Então, a resposta certa é a falta de chuva. É isso que causou a inquietação nos animais, certo? 2. A resposta à questão 1 é evidenciada pela seguinte frase do texto. Como é que vocês chegaram a essa conclusão que essa inquietação foi gerada pela falta de chuva? Uns diziam que ia chover, no parágrafo 1. Outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão. Não chovia há muitos e muitos meses. E então, letra A, B, C ou D? Letra D. Essa resposta é você chegar a essa conclusão a partir dessa frase. Não chovia há muitos e muitos meses. 3. O sapo achou que o esclarecimento feito pela galinha era correto, era aceitável, era absurdo ou era científico? E então, gente, quem acha que é a letra A? Quem acha que é a letra B? Quem acha que é a letra C? E quem acha que é a letra D? Vamos lá? A, B, C ou D? Muito bem. O sapo achou que era absurdo. Como pode uma coisa dessa? Nada a ver, certo? Questão 4. A expressão do texto que justifica a resposta da questão 3 é: como é que vocês chegaram à conclusão que o sapo achou o esclarecimento feito pela galinha absurdo? Foi a partir da frase, letra A, como assim? Letra B, viram? Letra C, ora que bobagem? Ou letra D, parecem cegos? Então, está entre aspas, porque representam a fala do personagem, certo? Então, letra A, B, C ou D? Então, resposta certa, letra C. Ora, que bobagem. Então, se ele falou isso, é porque ele achou absurdo a conclusão da galinha, certo? Questão 5. A atitude da lebre diante das explicações dadas pelos outros animais foi de letra A, dúvida interrogativa, B, aceitação resignada, C, conformismo exagerado ou letra D, negação peremptória. Tinha que nome difícil, não é? Mas vocês prestem atenção só nos primeiros nomes. Dúvida, aceitação, conformismo ou negação? Então, letra correta, letra D, negação, ok? Porque a lebre, ela não achou aceitável as explicações dos outros animais, ela negou, ok? C. A expressão do texto que confirma a resposta à questão 5 é, letra A, como assim? Letra B, viram? Letra C, ora que bobagem. Ou letra D, parecem cegos. Resposta correta, letra A. Quando a lebre falou, como assim? É porque ela desconsiderou a explicação dos outros personagens. Questão 7. A fábula de Milor Fernandes é uma afirmativa de quê? Letra A, as pessoas julgam os fatos pela aparência. Letra B, cada pessoa vê as coisas conforme o seu estado e seu ponto de vista. Letra C, todos têm uma visão intuitiva dos fenômenos naturais. Ou letra D, o mundo é repleto de cientistas. Então, qual ensinamento vocês acham que essa fábula desejou transmitir? Letra A, B, C ou D? Vamos lá? Letra B, cada pessoa vê as coisas conforme o seu estado e o seu ponto de vista, ok? 8. O relato nos leva a concluir que, letra A galinha tinha razão, B, a razão estava com o sapo, C, a lebre julgava-se dona da verdade, ou D, as opiniões estavam objetivamente erradas. Então, letra A, B, C ou D? Letra D, as opiniões estavam objetivamente erradas. Se cada um tinha uma visão e uma opinião, não era possível que todos estivessem certos, ok? Porque cada um via sobre o seu ponto de vista, sobre a sua ótica, sobre a sua vivência. 9. Cada um dos animais teve sua afirmação satisfeita quando, letra A, a discussão terminou, B, chegaram a um acordo, C, começou a chover, ou D, foram apartados por outro animal. Letra A, B, C ou D? Letra C, quando começou a chover, acabou a discussão sobre a falta de chuva, certo? 10. Toda fábula encerra um ensinamento. Podemos sintetizar o ensino desta fábula através da frase: a mentira tem pernas curtas,
As aparências enganam, água mole em pedra dura tanto bate até que fura, ou não julgueis e não sereis julgados. Então, as aparências enganam. Às vezes, uma coisa pode parecer que é e, na verdade, não é, ok? Texto 2. O cavalo e o burro. Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com a carga de 4 arrobas, e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: não posso mais. Esta carga excede as minhas forças, e o remédio é repartirmos o peso irmanamente, 6 arrobas para cada um. O cavalo deu um pinote e relinchou a gargalhada. Ha, 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 ingênuo! Quer então que eu arque com 6 arrobas quando posso bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo? O burro gemeu. Egoísta! Lembre-se que se eu morrer, você terá que seguir com a carga das 4 arrobas mais a minha. Certo? O cavalo pilheriou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem da sorte e sem demora arrumam as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima sem dó nem piedade. Bem feito, exclamou o papagaio. Quem o mandou ser mais burro que o pobre burro e não compreender que o verdadeiro motivo era aliviá-lo da carga em excesso? Tome, gêmeo dobrado agora. Então, é uma fábula de Monteiro Lobato, Fábulas São Paulo, editora Brasiliense, 1994. Bem novinha essa fábula, não é? Então, análise do texto. Que características podem ser identificadas para que o texto seja classificado como uma fábula? Quais são as características que esse texto possui que podemos defini-la como uma fábula? Então, é a narrativa curta, com animais como personagens personificados e história que traz uma lição de vida, ok? 12. Na fábula acima, por que o cavalo e o burro se desentenderam? Eles se desentenderam a partir do momento que resolveram repartir igualmente a carga que traziam. A partir do momento que o burro resolveu propor isso ao cavalo, certo? 13. A atitude do cavalo trouxe-lhe as consequências previstas pelo burro. Que comportamento humano a atitude do cavalo representa? Vocês acham que ele foi uma pessoa generosa, solidária, compreensiva? Não, né? Então, é egoísmo e individualismo, amor exagerado aos próprios interesses e a despeito dos de outros, certo? De outrem. Então, 14. Que ensinamento essa fábula transmite? O que vocês acham que essa fábula quer repassar para nós, para a nossa vivência? Que devemos ajudar os nossos semelhantes em situações em que nós mesmos poderemos precisar de ajuda. Então, não olhar para só para o seu próprio umbigo, não ser individualista, certo? Sempre pensar no outro, depois você também pode precisar daquela ajuda, ok? Que nem foi o cavalo, ele não quis dividir a carga e depois foi pior para ele, porque ele teve que levar a carga toda e ainda apanhou. Por quê? Porque foi egoísta e individualista, não pensou na dor do outro, certo? 15. Escreva uma moral para o texto lido. Então, essa é uma resposta pessoal. Diante de tudo que discutimos, qual vocês acham que seria uma moral ideal para esse texto? Vamos lá? Não ser egoísta, o que mais? Ajudar para ser ajudado, muito bem. Então, é tudo nesse sentido, ok? 16. Os textos narrativos, independentes do gênero, apresentam os elementos constituintes da narração. Localize abaixo. Quem eram os personagens desse texto? O burro, o cavalo e os tropeiros. O espaço, onde foi que aconteceu essa história? Em um caminho para a cidade. Não foi definido qual era exatamente esse caminho. E o conflito, o momento em que o burro não suportou o peso que levaria, que foi o momento do problema, todo o problema da história, ok? 17. No trecho, quer então que eu arque com 6 arrobas quando posso bem continuar com as 4? A palavra em destaque indica a ideia de o quando. Ele indica tempo? Ele indica lugar? Ele indica modo? Ou ele indica dúvida? Então, o quando ele indica o tempo, certo? 18.
No trecho logo adiante, porém, o burro tropica. A palavra em destaque estabelece a ideia de, quando eu digo porém, a mesma coisa dizer o mais sem i, tá, gente? Então, o porém é uma ideia de adversidade, certo? Uma ideia de oposição, na verdade. Então, logo adiante, porém, o burro tropica. A tia Fá lembrou do mais, porque estudamos na semana passada que o mais ele indica uma ideia de oposição de ideias, assim como o porém, ok? Então, a palavra porém indica uma oposição. Texto 3. A raposa e a cegonha. Um dia, a raposa convidou a cegonha para jantar. Querendo pregar uma peça na outra, serviu a sopa num prato raso. Claro que a raposa tomou toda a sua sopa sem o menor problema, mas a pobre cegonha, com seu bico comprido, mal pôde tomar uma gota. O resultado foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome. A raposa fingiu que estava preocupada, perguntou se a sopa não estava ao gosto da cegonha, mas a cegonha não disse nada. Quando foi embora, agradeceu muito a gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o jantar no dia seguinte. Assim que chegou, a raposa se sentou lambendo os beiços de fome, curiosa para ver as delícias que a outra ia servir. O jantar veio para a mesa numa jarra alta, de gargalo estreito, onde a cegonha podia beber sem o menor problema. A raposa, aborrecidíssima, só teve uma saída: lamber as gotinhas de sopa que escorriam pelo lado de fora da jarra. Ela aprendeu muito bem a lição. Enquanto ia andando para casa faminta, pensava: não posso reclamar da cegonha, ela me tratou mal, mas fui grosseira com ela primeiro. Moral, trate os outros assim como deseja ser tratado. Então, é uma fábula de Esopo, São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2005, página 36. Então, quais são os personagens dessa história? Quem é que executa uma ação dentro dessa história? Então, os personagens são a raposa e a cegonha. Quem é o autor desse texto e qual é o título do texto? Então, o autor é Esopo e o título é A Raposa e a Cegonha. 21. Quantos e quais são os ambientes em que a história acontece? O lugar. Vamos lá? Então, em 2 ambientes, na casa da raposa e na casa da cegonha. 22. O que a raposa fez com a cegonha? Vocês lembram? Quero ver quem estava prestando atenção. Então, a raposa convidou a cegonha para jantar e serviu a sopa em um prato raso para que ela não conseguisse comer. Ela fez uma brincadeira de muito mau gosto, certo? 23. Em sua opinião, qual foi o sentimento da cegonha ao sair da casa da raposa? Será que ela ficou feliz com essa atitude da raposa? É uma resposta pessoal. Provavelmente ela se sentiu desapontada. Porque quando você é convidado por um amigo para jantar na sua casa, você imagina que vai comer, né? E ela não conseguiu comer porque a comida foi servida em um prato raso. Então ela deve ter ficado, no mínimo, desapontada, chateada, triste, ok? Mas é uma resposta pessoal. O que vocês acham? Como vocês acham que ela se sentiu? Isso mesmo. 24. Qual é a moral da história? Qual é a sua opinião sobre ela? Então, a moral da história: não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês sobre essa moral? Então, também é uma resposta pessoal, tá, gente? Cada um tem a sua opinião. Agora, complete os quadrinhos usando S, C ou C cedilha para escrever as palavras corretamente. Pesquise no dicionário em caso de dúvida. Então, cérebro, escrevemos com C. Pensão, S. Almoço, C cedilha. Salsicha, não é salsicha, viu, gente? É salsicha. Então, S. Endereço. Muito bem, C cedilha. Cereal, C. Convulsão, S. Cerâmica, C. Macio, C. Semente. C não. Isso, S. Centavo, C.
Cansaço, primeiro S, depois C cedilha. Decepção, C e C cedilha. Mansão, S. Cinza, C. Severo, S. Pulso, S. Palhaço, C cedilha. Início, C. Conservação, S e C cedilha. Cirurgia, C. E saudações, S e depois C cedilha. Essas regrinhas, gente, quanto mais vocês fizerem leituras, quanto mais vocês treinarem, melhor vai ser de vocês memorizarem o uso de cada uma dessas letrinhas, certo? Então, encontre palavras com X ou SC. Vamos lá? A gente vai dar alguns segundinhos. Ah, já acharam a primeira? Exceção. Próximo. Excede. Próximo. Muito bem. Crescente. Próximo. Crescente novamente. Próximo. Vísceras. Próximo. Florescer. Próximo. Nascer. Próximo. Exceto. Próximo. Fascículo. Próximo. Acrescentar. Próximo. Excelência. Próximo. Nascer. Próximo. Crescimento. Próximo. Incandescente. Próximo. Discípulo. Próximo. Convalescência. Convalescência. Próximo. Descida. Próximo. Miscelânea. Próximo. Ah, acabou. Agora a explicação da atividade para casa. Ok? Então, todo mundo deixa o seu material prontinho em cima da mesa. Anotem, se preciso for, para saberem qual é a atividade de casa de hoje. A atividade de casa de hoje é uma atividade fotocopiada, ok? Então, leia o texto e responda as questões de 1 a 3. A serpente e o cabrito. Uma cabra que andava a pastar com o filho pisou sem querer em uma serpente. Esta, assanhada, levantando-se um pouco, picou a cabra numa teta. Mas como o filho logo viesse a mamar e chupasse com o leite o veneno da serpente, salvou a mãe e ele morreu. Moral: em muitas situações da vida, os inocentes pagam pelas ações dos outros. Disponível em www.culturagenial.com/fábulas-com-moral-i-interpretação. Questão 1. Como o cabrito conseguiu salvar sua mãe? Questão 2. Qual a situação inicial da fábula? Como foi que ela começou? 3. Qual o desfecho da história? Como foi que ela terminou? 4. Complete as palavras com S ou SS. Ah, vocês já estão... Eu acredito que vocês vão arrasar. Nota 10 nisso, né? Porque vocês me ajudaram muito hoje. Então, carrossel, bússola, descanso, suspenso, progresso, salsicha, pulseira, condensa, apressado, intensidade. 5. Quem usa cedilha, coloque aonde for necessário, certo? E depois a leitura observando a quantidade de palavras. Hoje será o texto da página 111. Quem inventou o fogo? Ninguém. O fogo já existia muito antes de aparecerem os primeiros homens. O fogo pode se produzir sozinho na natureza. O fogo pode se produzir numa tempestade, por exemplo. Numa tempestade, grandes faíscas de eletricidade cortam o céu. São os relâmpagos. Os relâmpagos podem atingir o chão. Os relâmpagos podem incendiar o mato seco ou as árvores. É o fogo do céu. Como o homem aprendeu a fazer algo? Os homens pré-históricos observavam os incêndios naturais. Os homens pré-históricos tiveram a ideia de apanhar galhos de árvores em chamas. Assim, os homens pré-históricos mantinham acesas as fogueiras. As fogueiras serviam para se aquecer, as fogueiras serviam para ter iluminação, as fogueiras serviam para cozinhar a caça.
Mais tarde, os homens pré-históricos aprenderam a produzir faíscas. Os homens pré-históricos aprenderam batendo duas pedras uma na outra, mais ou menos como funciona um isqueiro. Certo? Texto legal, não é, gente? Então, com a ajuda de um responsável, a leitura deverá ser realizada em apenas 1 minuto. O adulto deverá colocar o cronômetro do celular para contabilizar o tempo. Aperta o botão de iniciar a contagem e o aluno já pode iniciar a leitura sem pressa. Lembre-se, quantidade não significa qualidade. Você não precisa ler todo o texto. Quando acabar o tempo de 1 minuto, o aluno deve parar a leitura e circular a última palavra lida. E assim, o adulto fará a contagem de quantas palavras o aluno leu. Certo? Então, depois vocês vão registrar no caderno esse quadrinho com o nome do aluno, a semana, que é 18 a 22/1, o texto é Quem Inventou o Fogo, e a quantidade de palavras, que é quantas palavras a criança conseguiu ler em 1 minuto. Lembrando, gente, que na semana passada a tia leu para vocês o texto correto e quando chegou aqui no quadrinho tinha o título do texto da primeira semana de aula, certo? Mas eu espero que todo mundo tenha entendido e conseguido fazer a leitura do texto certinho, tá bom? Só fazendo essa correção para vocês. E agora é a hora do desafio. Hoje o nosso desafio vai ser com provérbios. Os provérbios, eles também passam ensinamentos, só que eles se diferem das fábulas porque eles não são um texto curto, eles são uma frase, um ditado popular que é passado de geração em geração, que também tentam transmitir um ensinamento. E eu quero agora que vocês me ajudem a decifrar cada provérbio desse. O primeiro, vamos lá? Quem já ouviu essa expressão? Muito bem, padre de casa não faz milagres. Próximo, vocês já ouviram essa? Próximo. A preguiça morre de sede dentro da água. Próximo. Não só de pão vive o homem. Próximo. Pobre quando mete a mão no bolso, só tira os 5 dedos, ó. Olha a prova. Próximo. Saiu do espeto, caiu em brasa. Próximo. Aquilo são lágrimas de rato em enterro de galo. Que quer dizer que é uma coisa que é falsa, certo? Próximo. Quem ri por último, ri melhor. Próximo. Vocês já ouviram falar essa? A gente ouve muito, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Próximo. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Próximo. Quem sai na chuva é para se molhar. Próximo. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Vocês já ouviram essa? Eu nunca ouvi, não. Próximo. De grão em grão, a galinha enche o papo. Gostaram desse desafio de hoje? Muito legal, não é? São ensinamentos, são frases populares que são passadas de geração em geração e que ouvimos muito no nosso cotidiano, certo? Então, vamos para a nossa mensagem final. Nossa mensagem hoje fala de sonhos. E então, vamos iniciar o ano falando de sonhos. Qual o sonho? Qual o seu sonho está guardado aí, está anotado só no caderninho? Vamos tirar ele do papel? Afinal, o que seria da nossa vida se não fossem os sonhos, aquilo que faz o nosso coração vibrar, que deixa a nossa mão suada, que dá um frio na barriga, mas que você deseja com toda a sua intensidade? Então, não adianta apenas sonhar, temos que realizar, correr atrás, porque isso é o que traz o brilho para as nossas vidas. Então, vamos lá? O sonho. Sonhe com aquilo que você quiser. Seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas, elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos.
A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. Então, esse é um texto de Clarice Lispector. Então, eu espero que vocês tenham força, coragem e amor suficiente para correrem atrás dos sonhos de vocês. Não significa que não iremos passar por dificuldades, tristezas, tropeços, mas isso é o que dá mais sabor quando alcançamos aquele determinado sonho, certo? Que dá mais significado, ok? Lembrem que nada na vida vem fácil, mas só temos uma, então vamos correr atrás de tudo aquilo que sonhamos, ok? Então, um beijo para vocês, até a próxima aula, muito obrigada pela participação, a tia fica muito feliz, tá bom? Então, até a próxima aula e tchau, tchau! Olá, turminha do quarto ano. Estamos aqui de volta para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro. Nós vamos falar hoje a respeito do sistema monetário, né? Como nós vamos utilizar os cálculos a respeito do sistema de numeração decimal para chegar ao resultado de situações, problemas e operações dentro do sistema monetário. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, nós temos o estudo da seguinte habilidade. Hoje, 20 de janeiro de 2021, mais uma quarta-feira, nós temos o estudo da habilidade 32. Na habilidade 32, ela diz o seguinte: resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e responsável. Para melhorar, vamos fazer o estudo mais específico da seguinte habilidade, que seria a habilidade 32.1, que diz o seguinte: resolver problemas envolvendo as operações fundamentais e a utilização de cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro. Ok? Para começar a nossa aula, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos realizar operação com adição, utilizando o nosso sistema monetário. Então, eu vou trazer alguns valores aqui para serem somados e nós vamos utilizar o algoritmo para chegar à soma dessas parcelas. Tudo bem? Então, vamos lá. Inicialmente, nessa situação 1, eu trouxe o algoritmo para que ele seja montado dentro dessa situação, a soma de R$ 4,45 mais R$ 1,76. Tudo bem? Então, nós vamos fazer junto a montagem do algarismo, lembrando das ordens, lembrando das regras, já que o sistema de numeração decimal, ele obedece essas ordens, então nós vamos utilizar também. Nós temos também as regras para a adição de números decimais, que vão ser usadas também no sistema de numeração decimal. Então, nós vamos utilizar tudo que nós aprendemos até agora sobre operações. Vamos lá. Como é uma adição, inicialmente, vamos colocar aí a nossa primeira parcela, que seriam R$ 4,45. Logo em seguida, vamos colocar aqui as ordens. Inicialmente eu vou colocar aqui as ordens, depois a gente vai conseguir só localizar os algarismos dentro dessas ordens, ok? Então nós vamos trabalhar aqui com as seguintes ordens: unidade, décimo e centésimo.
Em seguida, vamos colocar a segunda parcela, obedecendo a regra ainda. Observem que nós teremos vírgula embaixo de vírgula, algarismo embaixo de algarismo. Melhorando, ordem embaixo de ordem. Nós teremos aí, ó, centésimos embaixo de centésimos, décimos embaixo de décimos, unidade embaixo de unidade. Vamos armar o nosso algoritmo. Olha aí o nosso algoritmo armado, uma adição. E agora vamos para a resolução, né? Vamos, ó, lembrar de tudo. Então, vamos lembrar da regra de resolução de uma adição, não é isso? Onde nós efetuamos inicialmente da menor ordem para a maior, da direita para a esquerda. E a nossa menor ordem aqui são os centésimos. Então, vamos iniciar aí somando os algarismos que ocupam a ordem dos centésimos. Então, vamos lá. Olha só, na ordem dos centésimos, nós temos 5 mais 6. 5 mais 6 é igual a quanto? 5 mais 6 é igual a 11. Só que eu não posso colocar os dois algarismos na ordem dos centésimos. O que é que nós temos que fazer? Vamos entender primeiro. Ora, quando eu digo que somei 5 mais 6 deu 11, nós temos exatamente 11 centésimos. E 11 centésimos corresponde a 1/10 mais 1 centésimo. Ou seja, 10 grupos de 1 centésimo corresponde a 1/10. Então, nós vamos deixar, ó, 1 centésimo e vamos levar 1/10. 1 mais 4 é igual a 5. 5 mais 7 é igual a 12. Percebam que nós estamos na mesma situação da anterior. Nós temos 12. Não podemos colocar o algarismo 1 e 2 na ordem dos décimos. Então, o que é que nós vamos fazer? Ora, vamos entender primeiro. Quando eu digo que tenho 12 décimos, ele decomposto aqui é o mesmo que uma unidade mais 2 décimos. Então, nós teríamos o quê? Que deixar 2 décimos e vamos levar uma unidade. Isso porque unidade eu só posso somar com unidade. Décimo só posso somar com décimo. Centésimo só posso somar com centésimo. Agora vamos somar as unidades, não esquecendo da vírgula. Vamos somar aqui, ó, 1 mais 4, 5, 5 mais 1, 6. Olha só, vamos colocar a vírgula embaixo de vírgula, e não podemos esquecer do R cifrão, já que é valor monetário. Então, a nossa soma corresponde a R$ 6,20. A soma de R$ 4,45 mais R$ 1,76 corresponde a R$ 6,21. Essa é a nossa primeira situação, uma situação de adição. Vamos lá para a nossa próxima situação. Ora, nós temos o seguinte, ainda com operações com subtração, vamos agora efetuar um algoritmo indicado como subtração. E a situação é a seguinte, nós temos R$ 9,45 menos R$ 4,74. Vamos colocar aqui o nosso minuendo. Observe aí que o nosso minuendo, ele é R$ 9,45, viu? Termo de maior valor. Em uma subtração, o minuendo é o termo que tem a maior quantidade, porque é dele que nós vamos retirar o subtraendo. Então, vamos lá. Agora, vamos colocar o subtraendo. O valor que nós vamos retirar de R$ 9,45. Nós vamos retirar aqui, ó, R$ 4,00. Vamos colocar as ordens, não é isso? Unidade, décimo e centésimo. Vamos retirar aqui R$ 4,74. Vamos armar o nosso algoritmo. Está armado aí, uma situação de subtração. E vamos lembrar lá da regra de resolução das operações com números decimais, ou números naturais, né? Nós temos que começar da menor ordem para a maior, da direita para a esquerda. Então, nós temos o seguinte, na menor ordem, que é a ordem dos centésimos, nós temos 5 menos 4. Tenho 5 e tenho que retirar 4. Então, 5 menos 4 corresponde a
1, está aí de forma bem simples. 4 menos 7, tenho 4. Será que dá para me tirar 7 de 4? Dá? Até dá, né? Dá, professor. Sim, com certeza. Então, o que é que nós temos que fazer? Desagrupar a ordem imediatamente superior. E a ordem imediatamente superior é a unidade. Quem está nas unidades? Nós temos 9 unidades. Como ó, eu não posso tirar 7 de 4, vamos tornar esse 4 maior. Vamos desagrupar as unidades, retiro uma unidade, ficam 8. E ó, uma unidade corresponde a 10 décimos. Lembram? Uma unidade corresponde a 10 décimos. Então, 10 mais 4 é igual a 14. Agora, 14 é maior do que 7. Então, nós podemos tirar aí 7 de 14 agora. Né? Tenho 14, vou tirar 7. 14 menos 7 é igual a 7. Exatamente. Então, vamos lá, continuando. Nós temos o seguinte, vamos agora ó, subtrair 8, né? Que eram 9, eu tirei uma unidade, ficaram 8. 8 menos 4 é igual a 4. Está aí também de forma bem simples. Não posso esquecer do R cifrão e está faltando algo. Eu também não posso esquecer de colocar a vírgula. Então, ó, vírgula embaixo de vírgula. Lá na subtração e na adição, lá na adição e na subtração, nós temos que posicionar a vírgula embaixo de vírgula, para colocar lá no final na mesma posição. Então, quando eu subtrair de R$ 9,45, R$ 4,74, não é isso? Até errei ao falar aí, ó. Então, ó, quando nós subtrairmos de R$ 9,45, R$ 4,74, nós teremos como diferença R$ 4,71. Agora está correto. Vamos lá, continuando. Pronto, vimos a primeira situação, uma adição, relembrando a adição de números decimais. Vimos a segunda situação, uma subtração, relembrando subtração de números decimais. Daí nós relembramos as regras, posição dos algarismos, ocupando as ordens, viu? Que é importantíssimo na resolução dessas operações. Vamos agora para uma terceira situação. Na terceira situação, eu coloquei, ó, uma situação problema. Observem só. Carla quer comprar uma calça e uma blusa por R$ 277,89. Porém, se comprar à vista, terá um desconto de R$ 16,39. Qual valor ela pagará nesta compra? Para essa situação, eu queria que nós praticássemos exatamente o uso do algoritmo. E a interpretação, eu fiz a leitura, né? Mas falta você interpretar, lembrando que para situações problemas, você tem que ter essa interpretação relacionada aos dados que você vai encontrar para chegar ao resultado. Ora, quando eu digo dados, você vai buscar os dados, que são os valores que estão presentes dentro da situação problema, que vai lhe dar a ideia do uso de uma adição, de uma subtração, de uma multiplicação, de uma divisão, e aí vai. Nós temos o seguinte, ora, ou se eu vou usar adição e subtração, adição e multiplicação, viu? Tudo isso eu só vou conseguir através da leitura. Como eu disse, eu queria a participação de vocês para ver se a gente consegue fazer junto. Então, eu vou dar um tempinho nessa terceira situação para que vocês possam efetuar e chegar ao resultado. Vamos lá? Eu vou dar o tempo e aí vocês começam. Tempo na tela é com vocês.
Vamos lá, finalizado nosso tempo. Inicialmente, o que devemos fazer é a leitura, para compreender a situação e buscar os dados presentes dentro da situação problema. Ora, inicialmente, Carla quer comprar uma calça e uma blusa. São 2 produtos, por um valor de R$ 277,89. Porém, se comprar à vista, terá um desconto de R$ 16,39. Qual valor ela pagará nesta compra? Ora, ela vai fazer uma compra, tem um determinado valor. Mas aí, ó, a informação diz que se ela comprar de uma determinada forma, ela vai ter um desconto. Desconto, né? Da ideia de quê? De retirada, né? De diminuir. Então, a ideia aí é que nós possamos usar qual operação? A subtração. Então, nós vamos ter aí uma subtração para chegar ao resultado da nossa situação problema. Então, vamos lá. Ora, nós temos o seguinte, inicialmente vamos colocar o valor da compra, R$ 277,89, que é o valor maior, né? E o valor do desconto, que é o que nós vamos retirar dessa quantia. O valor do desconto corresponde a, vamos posicionar a vírgula, vamos colocar aqui unidade, dezena, vamos colocar aqui décimo e centésimo. Colocamos aí todo o valor e ele corresponde a R$ 16,39. A partir daí vamos montar o nosso algoritmo. E o nosso algoritmo corresponde a uma subtração. Lembrando lá da nossa regra, efetuamos da direita para a esquerda, da menor ordem para a maior. Então, nós temos aí na nossa menor ordem, que é a ordem dos centésimos, 9 e 9, ou seja, 9 menos 9. Então, subtraímos da menor ordem, 9 menos 9 dá 0. 8 menos 3. 8 menos 3 é igual a 5. Vírgula embaixo de vírgula, é o que a regra diz, né? Vírgula embaixo de vírgula, na adição e na subtração. E eu subtraio agora unidades. 7 menos 6 dá 1. 7 menos 1 dá 6. E eu tenho a ordem das centenas. Baixa a ordem das centenas. Coloco o R cifrão, olha aí, R$ 261,50 é o valor, né, que ela vai pagar se ela preferir comprar à vista. Então, nós temos o seguinte, o valor pago por ela será de R$ 261,50. Tudo bem? Viram como a leitura é importante para que a gente busque dentro do problema os dados para chegar ao resultado correto do nosso problema. Então, vamos lá para a próxima situação. Na próxima situação, eu trouxe o patinete na loja X custa R$ 184,89. Ele custa R$ 16,39 a menos na loja B, ou na loja Y, desculpe. Qual o preço do patinete na loja Y? Da mesma forma, eu vou dar o tempinho para vocês, vocês vão tentar fazer e logo em seguida a gente volta. Lembrando, viu? A leitura é importante para que você possa compreender o problema e encontrar os dados e saber qual operação você vai utilizar para chegar ao seu resultado. Vamos lá? Atenção, tempo na tela, agora é com vocês.
Vamos lá, finalizado nosso tempo, vamos lá para a correção. Como eu disse, a leitura é importante. Você tem que perceber dentro da sua leitura os dados que estão presentes para a resolução dessa situação problema. E na nossa leitura nós temos o patinete na loja X custa R$ 184,77. Ele custa R$ 23,37 a menos na loja Y. Qual o preço do patinete na loja Y? Ora, a ideia aí é que nós já temos o valor de um patinete que é vendido em uma loja X e uma loja Y. Já temos o valor da loja X, que é R$ 184,77. Na loja Y, a informação que nós temos é que ele é R$ 23,37 a menos. Então, vamos, a partir daí, buscar a informação de qual operação nós vamos utilizar. E como essa ideia do a menos, da retirada, é uma ideia que remete lá à subtração, então vamos efetuar uma subtração. Vamos colocar aqui, ó, o nosso minuendo, que é o termo de maior valor. Em seguida, vamos colocar a vírgula e posicionar os algarismos do subtraendo. Inicialmente, vamos colocar unidade, que é 3, vamos colocar dezena, que é 2, vamos colocar aqui décimos, que é 3, e centésimos, 7. Pronto, vamos armar o nosso algoritmo e em seguida efetuar. Vamos efetuar agora. Observe, 7 menos 7 é igual a 0. 7 menos 3 é igual a 4. Vírgula embaixo de vírgula, 4 menos 3 é igual a 1, 8 menos 2 é igual a 6, e aí nós temos 1. Colocando vírgula embaixo de vírgula e não esquecendo o R cifrão. Temos aí então o preço do patinete na loja Y é de R$ 161,40. Pronto? Vamos lá para a nossa próxima situação. Nós temos o seguinte: Aldo precisa de R$ 195,50 para comprar uma mochila. Ele já tem R$ 179,80. Quanto falta para Aldo completar o que precisa? Tempo na tela. Agora é com vocês. Fiquem atentos para que a gente possa chegar ao mesmo resultado na resolução. Pronto, tempo esgotado, vamos lá para a nossa resolução. E aí nós temos o seguinte: Aldo precisa de R$ 195,50 para comprar uma mochila. Ele já tem R$ 179,80. Quanto falta para Aldo completar o que precisa? Ora, a ideia aí, né? Essa ideia de completar é uma ideia da subtração. Nós temos um valor e temos um valor próximo a ele e queremos completar esse valor. Para saber quanto é esse complemento, nós temos que efetuar uma subtração. Então, vamos pegar aqui, ó, inicialmente, R$ 195,50 e posicionar o meu subtraendo, colocando décimo, centésimo, unidade, dezena e centena. E iremos efetuar aí a nossa subtração. Então, ó, já temos o minuendo, que é o termo de maior valor, R$ 195,50, e já temos o nosso subtraendo, que é R$ 179,80.
A partir daí, nós vamos usar a regra. Efetuamos da direita para a esquerda, da menor ordem para a maior. E a menor ordem aí é os centésimos, corresponde a 0, 0. Então, 0 menos 0 é igual a 0. Temos agora 5 menos 8. Dá para me retirar 8 de 5? Não dá. Então, o que é que nós vamos fazer? Desagrupar a ordem imediatamente superior, no caso, as unidades. Então, vamos retirar uma unidade, vai ficar 4. E essa uma unidade vai para a ordem dos décimos. Uma unidade corresponde a 10 décimos. Então, nós já tínhamos 5 décimos. 10 mais 5, 15. Então, temos agora 15. E 15 é maior do que 8. Então, eu posso retirar 8 de 15. 15 menos 8 é igual a 7. Agora, nós temos 4 menos 9. Da mesma forma, eu não posso tirar 9 de 4. Então, vamos desagrupar a ordem das dezenas. Retiro uma dezena. Vamos retirar aqui uma dezena, ficam 8. E vão 10 unidades. Já tínhamos 4 unidades. Então, 10 mais 4, 14. 14 menos 9 é igual a 5. 8 menos 7 é igual a 1. E 1 menos 1 é igual a 0. Não esqueço o R cifrão. Nós temos aí que posicionar a vírgula. A regra diz que eu devo colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, temos R$ 15,70. Então, ó, falta aí para o Aldo, né? Ele precisa de R$ 15,70. Faltam R$ 15,70 para ele completar esse valor. Tudo bem? Com isso, com essa atividade, finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.